Tudo bem, professor Luiz? Tudo bem, Tatiana? Tudo certinho por aqui. Então tá bom. Hoje o nosso papo é sobre indústria 4.0, certo? Isso mesmo, vamos aproveitar aí para fazer um resumo, né, do que é essa tal indústria 4.0, que tecnologias estão por trás dela e o que está por vir ainda. Então, quem ficar com a gente vai aprender aí sobre as tecnologias que estarão sendo as profissões do futuro, né? A indústria 4.0, mas antes da gente chegar lá, né, como eu disse há pouco, vamos fazer uma volta ao passado, né? Para voltar ao passado, a gente vai usar o túnel do tempo, que está no próximo slide, e vamos voltar lá para os anos 1700. No próximo slide, a gente vai ver uma imagem de como se trabalhava nesse século XVIII, né, no início do século XVIII, nos anos 1700, cujo trabalho era artesanal. Então, basicamente, você tinha um modelo de transmissão de conhecimento que era mestre-aprendiz. Então, você tinha lá os mestres que sabiam fazer as coisas, né, aí no caso, né, uma indústria de calçados. Então você tinha ali uma figura até de uma criança, né, coisa bastante comum nas imagens antigas que falam sobre trabalho, né. A criança estava ali já adolescente, já aprendendo aquele ofício e provavelmente quando essa pessoa que o ensinou se aposentasse ou falecesse, essa criança iria assumir então esse ofício e ia posteriormente passar para os seus filhos e assim por diante, né? Assim eram feitos todos os ofícios nesse momento, né, nesse século, trabalho basicamente artesanal, organizado em torno de famílias ou pequenas sociedades, né? Então essa era a realidade nesse momento. Vamos aproveitar o nosso túnel do tempo, vamos caminhar um pouquinho aí adiante, vamos para o momento da primeira revolução industrial, né? No próximo slide a gente vai ver que isso acontece quando foi inventada a máquina a vapor. Então, a primeira revolução industrial ela está associada também à invenção da máquina a vapor, que foi feita lá por James Watt, no 1769, em que essa máquina a vapor passava então a trazer força motriz para as indústrias, para as atividades que começaram a organizar, na verdade, as primeiras indústrias. Então, toda a força que era exigida, que antes era feita por pessoas ou por animais, passou a ser substituída pela força da máquina a vapor. E isso permitiu, então, a organização de novas formas de se fazer as coisas. Então, as empresas se organizaram de uma maneira diferente no formato de indústria, e essa foi então a primeira chamada, né, primeira revolução industrial. No próximo slide, a gente pode ver que isso trouxe também uma mudança muito grande para a sociedade em geral. E é importante a gente olhar quanto a sociedade se influencia com uma mudança na indústria, na tecnologia, porque quando a gente fala de indústria 4.0 e você não atua em indústria, você que está nos assistindo, você pode pensar assim: ah, então isso não é comigo. Eu trabalho na área do comércio, eu trabalho na área de serviços, eu trabalho numa outra área qualquer. Indústria 4.0 não é para mim, porque no máximo eu vou ser consumidor de algum produto, e para mim tanto faz como que esse produto é feito. Se ele é feito no 4.0, no 3.0, sei lá o que for, para mim tanto faz. Mas a realidade não é essa. A indústria, ela traz um impacto para a sociedade muito grande. Essa imagem mostra as primeiras organizações de cidades que começaram a acontecer em torno de indústrias. Então, aquilo que antes eram pessoas vivendo mais espaçadas, numa vida mais rural, passaram a se concentrar em torno das indústrias, porque as indústrias começaram a ofertar emprego, trabalho, e as pessoas foram migrando para os grandes centros em busca de trabalho, e elas tinham que morar próximo às indústrias. Então, formou-se ali uma demanda de serviços e produtos que antes não eram necessários naquela localidade. Então, a indústria precisa, por exemplo, de um canal fluvial para chegar a mercadoria até ela, para chegar o combustível que vai alimentar as caldeiras da indústria a vapor, para levar embora os seus produtos. Então,
Então, imagina, tem ali uma navegação fluvial, uma indústria da navegação fluvial que se desenvolveu a partir da existência dessas cidades em torno de indústrias. As pessoas que passavam a morar nesses lugares precisavam também consumir outros bens, além daqueles que eram feitos na indústria. Precisavam bens para se alimentar, precisavam se vestir, precisavam de cuidados em geral, educação, saúde. Então, tudo isso foi atraído em volta dessas novas organizações que eram, então, as indústrias. E muitas outras maneiras de se ganhar dinheiro e de se sobreviver foram inventadas por conta dessa primeira revolução industrial. Então é importante a gente observar o quanto a sociedade é impactada pelas novas tecnologias que chegam como novas revoluções, como no caso da primeira revolução que está detalhada aí, ou exemplificada aí nesse slide. Okay? Bom, falamos um pouco então desse cenário da Revolução Industrial de primeira natureza, né, quando ela existiu pela primeira vez. Vamos pegar o nosso túnel do tempo e vamos caminhar um pouquinho para a segunda Revolução Industrial. Então, no próximo slide, a gente já vê uma indústria bastante diferente, porque a segunda Revolução Industrial se caracterizou pela energia elétrica, pelo domínio da energia elétrica. Então, aquelas máquinas que eram alimentadas por energia a vapor passaram, então, a ser alimentadas pela energia elétrica. E a energia elétrica deu, então, aos motores dessas fábricas a possibilidade de se movimentarem e provocar, então, a força motriz necessária para movimentar as máquinas e construir, então, muitas outras coisas que passaram a ter a sua produção simplificada, porque é mais fácil controlar a energia elétrica, é mais fácil, mais barato e mais seguro, porque a caldeira a vapor precisa, né, obviamente, de um combustível, ela fica a grande pressão, e quando acontece um acidente ali, realmente a catástrofe é bastante grande, né, com explosão, com incêndio, com pessoas mortas, queimadas. E na energia elétrica você não tem essa necessidade de uma caldeira, não tem esse risco, você tem, né, um controle muito maior sobre aquilo que está sendo, vamos dizer, usado como fonte primária de energia. Então, as organizações se moldaram também para novos tipos de indústria e passou, então, a dominar, né, o produto principal aí, a energia elétrica. Então, essa foi a chamada segunda revolução industrial. Tem uma outra imagem, e mais embaixo, que tem uma caracterização bastante interessante relativa a esse momento, né? Nós estamos falando aí do início do século passado, do século XX, em que nós tivemos uma organização das indústrias no formato de linhas de produção, que fica conhecido aí na área da administração como Fordismo, né, porque veio lá das indústrias Ford. Então, foi a primeira vez que se organizou a produção industrial na forma de linhas de montagem ou linhas de produção. Então, é um modelo diferente em que a pessoa fica parada e aquilo que ela vem a fazer, né, o seu trabalho anda por uma esteira, chega na frente dela, ele executa o seu trabalho e em seguida aquilo segue para o próximo posto de trabalho. Então, essa é a ideia da linha de produção. Então, essa foi a primeira vez que alguém inventou, né, esse conceito, e junto com essa ideia da linha de produção, a gente tem um modelo de administração, um modelo de gestão, né, associado a isso, em que as pessoas tinham que produzir muito, eram extremamente especializadas em fazer um pequeno trecho dessa linha de produção. Elas eram especialistas em fazer isso, mesmo que essa especialização fosse algo como encaixar um componente ou como apertar um parafuso, mas era especialista em fazer isso, e ela tinha que fazer isso num tempo absolutamente cronometrado, porque se ela demorasse mais tempo, a peça teria que andar adiante, né? A linha de produção caminha e ela não teria conseguido concluir ali a sua tarefa.
Por isso que nessa imagem eu a destaquei ali com setinhas azuis, algumas pessoas que tinham a função apenas de monitorar o trabalho das outras, de ficar ali observando se realmente a linha estava funcionando de acordo, que se algum funcionário estivesse ali naquele momento passando por alguma dificuldade, não conseguisse dar conta do seu trabalho, ele tinha que imediatamente ser substituído, porque senão a linha ia totalmente ser prejudicada, né? Então você vê numa linha dessa aí, que você conta aí facilmente umas 30 pessoas na linha, se uma delas não atua no tempo certo, toda a linha fica prejudicada. Então, existia a necessidade desse controle super rígido, né? Não estou dizendo que a pessoa ia ser substituída definitivamente, né? Que ela ia perder o emprego dela, mas naquele momento ela tinha que ser substituída, Porque senão parava toda a produção, né? Parava toda a produção, né? Então, sempre que a gente fala de Fordismo e dessa ideia, né, de linha de produção, vem à mente aí filmes clássicos, né, como do Chaplin, Tempos Modernos, né, que é uma crítica, né, a essa forma de trabalho tão exagerada, né, de controle tão exagerado. Tem aí também coisas mais recentes que retratam também essa ideia de linha de produção, mais recentes também, não tanto, né, na década de 60 ali, a gente tinha uma comediante chamada Lucille Ball, que tem um trechinho ali muito divertido sobre isso, em que ela vai comendo chocolates, que na verdade ela tinha que embalar os chocolates, ela não dá conta, e ela começa a comer os chocolates, guardar nos bolsos, e depois é uma confusão danada. Mas é muito divertido e reflete muito bem o que é o trabalho, né, numa ideia de linha de produção e de um tipo de trabalho que não requer grandes aptidões intelectuais, né, porque você realmente precisa saber fazer só aquele mínimozinho do trabalho ali e seguir adiante. Né? Então isso caracterizou aí muito a indústria do início do século passado, né, e que foi chamada aí dentro ainda da segunda revolução industrial. Né? Bem, caminhando mais um pouquinho, de novo no nosso túnel do tempo, a gente fala em túnel do tempo, não tem como deixar de ser também uma expressão que o pessoal usa muito aí, né, de cringe, né, porque o seriado Túnel do Tempo também talvez seja um ilustre desconhecido para muitos dos nossos ouvintes, né? Também um seriado famoso aí dos talvez anos 70 aí do século passado, em que as pessoas viajavam aí, tinham suas aventuras no passado e no futuro, né? Andando por um túnel, uma máquina, né? Chamada lá de túnel do tempo, que tinha lá um aspecto parecido com esse da imagem, né? Não sei se você chegou a ver algum episódio desse, Tati. Eu assisti alguns episódios e eu assisti. Tem uma série que eu gosto muito, que é o Big Bang Theory. E eles falam em um episódio do túnel do tempo. Eles falam, é muito bacana. E aí depois disso eu fui atrás de assistir. Nossa, é muito, muito bacana. E meus filhos gostam muito desses episódios, dessas séries mais antigas, assim, né? Então a gente Legal. acaba assistindo bastante por aqui. Legal. A gente está sempre relembrando aqui, né? Na outra semana a gente falou sobre as viagens espaciais, e aí um dos viajantes espaciais recentes aí, né, foi o Capitão Kirk, né, da Star Trek. Pois Foi é. convidado lá pela empresa do Jeff Bezos, né, para fazer um pequeno voo ali Foi. de alguns minutos no espaço, né, e enfim, a gente está sempre relembrando aí algum hit, né, do cinema ou É das séries verdade. antigas, né, que são muito legais, e para quem viveu essa época aí, foram muito legais. Com Bem, certeza. chegamos então na nossa terceira revolução industrial, né, podemos caminhar um slide Vamos adiante, lá. e a terceira revolução industrial, ainda dentro do século XX, né, ela trouxe a computação para dentro da indústria. A computação chegou ainda timidamente, porque os computadores não eram tão
populares, não eram tão baratos, tão acessíveis quanto nós temos hoje em dia, mas eles foram se chegando próximo do ambiente industrial e foram feitas, então, algumas máquinas, né, de controle numérico para executar serviços repetitivos, como, por exemplo, uma máquina de torneamento. Então, você tem lá um torno que precisa passar várias e várias vezes numa peça até que ela fique no formato adequado. Então, existiam lá máquinas que, basicamente, você tinha a programação, né? Então, você tinha como fazer uma programação e você tinha, então, os controladores lógicos programáveis, os CLPs, e as máquinas de controle numérico, né, por computador, né, os CNCs. Então, basicamente, você trouxe esse tipo de tecnologia para dentro das indústrias e elas então se desenvolveram e com o apoio de outros recursos tecnológicos e computadorizados, elas trouxeram aí a indústria a um outro patamar, né? Mas também porque elas experimentaram globalização e concorrência, né? Conhecimento das indústrias acabou sendo compartilhado pelo mundo todo, né? E a gente teve oportunidade, por exemplo, de conhecer uma tecnologia que nasceu no Japão, né? O toyotismo, né? Que trabalhava então com conceito de estoque just in time, né? Mais uma inovação aí para a indústria, em que a ideia era você ter um produto chegando na linha de montagem justamente no tempo adequado para ele ser utilizado naquilo que estava sendo montado. Então, imagina que para uma indústria automobilística como a Toyota, né, você ter ali uma peça de grande porte, como um motor, um câmbio, rodas, chegando na linha de montagem naquele ponto exato, no momento em que o carro está sendo montado. Ao invés de ter centenas de motores esperando lá no estoque, o estoque era alimentado no momento da montagem, né? Isso exige um controle, uma gestão de toda a cadeia de suprimentos muito precisa. E para isso, então, os computadores foram grandes aliados para se conseguir, então, montar esses sistemas de gestão e otimizar os custos de estoque e acelerar as produções, né? Diferente daquela característica da especialização e da pessoa só saber fazer uma coisa, as linhas de montagens passaram a ser mais flexíveis, as pessoas tiveram como fazer mais trabalhos ao invés de um trabalho específico, então se responsabilizar por partes maiores da cadeia. E uma questão de mercado também muito importante veio à tona com a mudança do conceito de produto para mercado, ou seja, o foco deixou de estar no produto e passou a estar no mercado. O cliente vira rei. O cliente pode escolher o que ele quer, quais são os acessórios desejados, quais são as cores desejadas. Então, muda bastante a forma de produzir, na medida em que você não tem apenas uma linha para atender o seu objetivo de produto, mas uma linha que tem que ser flexível e diversa para atender mudanças no mercado que acontecem a todo momento. Foi nessa época, Luiz, que começou. Aí é uma pergunta de curiosidade mesmo, assim. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade lá em meados da década de 90, do século passado, se falava muito, né? Estava começando a se falar muito em reengenharia, tinha um outro termo que usavam bastante também. Mas teve esse ajuste, né, das pessoas assumirem novas funções dentro das empresas, mudarem um pouquinho o seu foco ali. Eu lembro que tinha uma certa tensão, até eu era muito novinha, eu não entendia muita coisa, assim, né, do porquê daquela tensão. Mas essa terceira revolução industrial entra nessa época ou eu estou me adiantando aqui no assunto? Não, ela na verdade ela começa, né, após a Segunda Guerra Mundial, em que a gente passa a ter então acesso a uma tecnologia diferenciada, né? Os computadores que começaram a surgir após o final da Segunda Guerra, que foram desenvolvidos muito por conta de funções militares, que após a guerra passaram a ter funções comerciais e foram utilizadas então nas empresas, né? E isso começou então essa revolução, né? Então
terceira revolução industrial, ela começa no final da Segunda Guerra e ela vai até, sei lá, em algum momento para o final do século, para o início desse. Não tem aí um ponto claro onde a gente termina a terceira e onde termina a quarta, né? Na verdade, lá na primeira a gente tem um grande marco, que é a invenção da máquina a vapor. Na segunda, a gente tem um grande marco, que é a troca da máquina a vapor pela máquina elétrica. Já a terceira já começa a ficar uma coisa mais nebulosa, e a quarta mais nebulosa ainda, né? Entendi. É Mas que eu lembro você tem bem de razão. falarem desses termos, né, do just in time e da Sim, flexibilização de produção. Eu lembro bastante também que aqui no Brasil lançou o Corsa, né, e aí podia escolher 10 cores do Corsa na época. Eu acho que acaba encaixando aí no que você está falando, principalmente referente à indústria automotiva mesmo, né? sim, sim, E aí exatamente vai ficando isso. uma coisa mais fluida, a gente não consegue mais determinar exatamente onde começa, onde termina. Hoje você você compra um veículo na internet, né? Você configura o seu veículo na internet e ele vai Pois ser é. produzido praticamente com a sua etiqueta, né? Tá lá, tem a etiqueta Tatiana e vai seguir o seu veículo lá pela linha de produção. Então, essa ideia de que tem que ter um motor ali do lado, mas é o motor que você pediu, que é naquele momento é aquele motor. O próximo carro que passar por ali já tem outro motor e a cada carro tem uma motorização diferente. Então, imagina essa ideia da diversificação agora aplicada ao just-in-time, como isso potencializa aí os problemas e as possibilidades de erros, né? E como isso tem que funcionar como um reloginho. Com certeza. Legal. Então aí agora a gente vai Isso. mostrar um outro slide que fala um pouco também dessa parte já de automação, de robótica, que já veio. Muita gente associa a robótica à quarta revolução industrial, mas ela já existia na terceira revolução, né? As indústrias, e principalmente a indústria automobilística, já vinha utilizando robôs para tarefas pesadas, para tarefas arriscadas, e isso já era antes da chamada quarta revolução industrial, tá? É importante a gente mostrar isso. Ah, pegando pela última vez o nosso túnel do tempo, a gente vem então finalmente para os tempos atuais e chegamos então na indústria 4.0 ou na quarta revolução industrial, né? Eu, passando para o próximo, né, aproveito aqui para falar sobre o meu novo canal no YouTube, né? Eu mudei aí o meu canal, que antes levava o meu nome, agora eu fiz Que uma legal. transformação e agora o canal se chama Educa e Tech, tá? Então, aproveitando para fazer a nossa divulgação do novo endereço do Com meu certeza. canal, tá? Depois eu vou colocar aqui para a gente poder acessar. Legal. Então, no próximo slide, a gente chega, então, na primeira das tecnologias que a gente vai falar, que estão envolvendo a indústria 4.0. São muitas tecnologias, e a gente vai ilustrar, né, algumas delas, e falando um pouquinho do que é cada uma delas, e tentando trazer aí para a nossa realidade dos nossos ouvintes, o que quer dizer cada um desses termos, tá? Bem, a robótica, acho que todo mundo sabe, né? A definição ali já está acostumado com o conceito de robô, mas aqui entra uma coisa interessante chamada cobots, que são trabalhos compartilhados ou colaborativos entre máquinas e pessoas. Então você tem ali uma máquina em que ela auxilia o trabalho da pessoa e ela então é chamada de cobot, né? Ela tem uma função de auxiliar o trabalho daquela pessoa e, claro, garantir a segurança daquela pessoa. Então, imagina que esse braço robótico tem ali, por exemplo, uma força bastante grande. E ele, se estiver desregulado ali, ele bater ali para o lado errado, ele já sabe que vai jogar essa pessoa longe, né? Então, isso tem um trabalho adicional, né, que exige uma configuração de segurança específica para que não haja nenhuma interferência negativa entre o trabalho do humano e do robô que está sendo utilizado, tá? Então, esse é uma imagem. A próxima imagem, o robô também está utilizando, ajudando essa pessoa, né, a fazer a configuração ali do painel interno da porta lateral. Então, veja que essa porta tem um peso, né, tem uma série de dificuldades ali de acesso, e o robô executa, então, todo o suporte e
a parte de força que é necessário para a operação, e a pessoa então vai e faz ali os ajustes finos, aquilo que seria mais complexo para a máquina fazer. Então é um trabalho colaborativo bastante interessante, né? E nesse último exemplo, no próximo slide, a gente vê um robô que, na verdade, tem uma função de banquinho. Ele é um exoesqueleto em que a pessoa, para fazer o seu trabalho, ela precisa ficar apoiada nessa altura para fazer lá a execução de aplicação de alguma coisa, e essa altura não é nem ela em pé, nem ela sentada, então ela precisa ter ali um apoio, então ela tem esse exoesqueleto, quando ela flexiona as pernas, a máquina sente que ela quer sentar, abaixa até a altura correta e fixa a pessoa sentada naquele espaço. Quando ela tensiona os músculos da perna, a máquina entende que ela quer levantar e flexiona ali, solta, e a pessoa continua fazendo seu trabalho em pé sem problema algum. Então, isso que trouxe assim uma liberdade de movimentos e um desgaste muito menor para as pessoas que utilizam esse tipo de equipamento. Tá? Com certeza, muito interessante. Legal. Então, no próximo slide, a gente muda para a próxima tecnologia, falando da realidade aumentada, e a gente pode misturar três coisas, né? A aumentada, a realidade virtual e a realidade mista, que junta um pouquinho da aumentada e da virtual, né? Então, nesse modelo aqui, a gente vê uma pessoa que vai atuar ali sobre um motor de um veículo, né? E ela pode ter um apoio ali com óculos ou com o apoio de um tablet, alguma coisa assim, que vai indicar para ela, então, onde estão ali as peças, os parafusos que ela deve mexer para fazer aquela manutenção. Então, veja como fica, né, mais fácil, mais acessível, mais seguro o trabalho de uma pessoa, porque essa comunicação poderia estar dizendo ali, por exemplo, não toque aqui, que esta área costuma estar quente, ou há perigo de um vazamento se você solta essa arruela, né, ou ali pode ter um contato elétrico, você tomar uma descarga elétrica, enfim, todas essas coisas podem estar sendo comunicadas ali nessa ferramenta visual para quem está operando aquela máquina, tá? No próximo slide, ainda dentro do mesmo tema, nós vemos ali um circuito eletrônico, né, minúsculo, difícil de se enxergar também, e por uma realidade aumentada, a pessoa pode então verificar questões de funcionamento desse circuito, e enfim, onde que ela deve colocar uma ponta de prova ou medir alguma coisa para saber se aquilo está funcionando corretamente ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então facilita também, porque ele aumenta a visão, né, o campo de visão das pessoas. Mais uma de realidade aumentada, ou realidade virtual, no caso, que são projetos, né? Os projetos hoje em dia não são mais feitos por maquetes físicas, eles são feitos por maquetes eletrônicas e totalmente testados no campo virtual. Então, essas são utilizações bastante interessantes, né, que nós temos nessa imagem, e na próxima imagem também, né, em que o operador está ali verificando, né, o funcionamento de uma turbina sem que essa turbina exista efetivamente. Né? Está totalmente no campo virtual, observando ali todas as questões de vibração e coisas que podem acontecer em um teste de velocidade, de funcionamento de uma turbina, sem que exista risco ou necessidade de perda de material. Sim. Ok, vamos para mais uma tecnologia. Vamos falar agora da inteligência artificial aplicada aí principalmente na visão artificial, né? Porque a inteligência artificial tem muitas aplicações. No campo das indústrias, na indústria 4.0, a gente tem a ideia da visão artificial, que pode fazer o reconhecimento de coisas como se fosse, então, a visão humana. Para que a gente não ficasse apenas nos exemplos, né, de indústria e falar, bom, vai ficar ali reconhecendo componentes industriais, eu trouxe uma ilustração aqui para um campo um pouco mais palpável, né, mas a ideia é a mesma, né, o quanto a visão artificial, a visão computacional consegue
reconhecer objetos na nossa volta e, a partir disso e de algoritmos, tomar decisões de como agir frente a esses objetos, né? Então, ali você tem reconhecimento de veículos como motos, ônibus, veículos de passeio, ciclistas, né? Então você tem ali a parte do central ali com a faixa de ciclistas, você tem pedestres, você tem semáforos, você tem placas, né? Tudo isso está sendo reconhecido nessa visão artificial. Então, a identificação do significado daquele objeto. Então, uma coisa é você ter uma boa definição numa imagem que você captura, e a outra coisa é você, além de ter essa boa qualidade, você conseguir entender o que é aquele objeto e separar uns dos outros, né? Que objeto tá indo, que objeto está voltando, que objeto oferece perigo segundo a sua trajetória. Então, todas essas questões aí são importantes, porque elas partem do reconhecimento, né? Eu não vou perder tempo no algoritmo, por exemplo, se o carro está em movimento, é natural que a placa ela aumente seu tamanho. À medida que eu me aproximo, a placa vai ficando maior, né? Mas o algoritmo não precisa perder tempo sabendo se aquilo é um risco de colisão, porque ele identificando que aquilo é uma placa, a placa está no local fora do campo de rodagem, né? Então não vai ter problema nenhum. Diferente se eu enxergar ali um veículo parado à frente, né? Que rapidamente toma uma dimensão maior e alguma coisa precisa ser feita para evitar essa colisão. Nas indústrias, nós temos, então, essa mobilidade ou essa necessidade de mobilidade, de transporte de peças, né, também sendo preparada para ser feita de maneira autônoma, né? Nós temos já muitos veículos autônomos dentro de indústrias fazendo transportes. Então, é por isso que está aqui a visão artificial, porque ela já está sendo empregada dentro da indústria para transportes internos, né? Nossa. Claro que lá a gente tem um ambiente um pouco mais controlado, não é tão caótico quanto a Avenida Paulista. A Avenida Paulista, quase 7 horas da noite. Exatamente. Não é tão caótico, mas é importante porque a tecnologia que está por trás é a mesma, que vai, no futuro, permitir que a gente dirija sem precisar estar ali sentado no posto de condutor, né, tendo que prestar atenção o tempo todo e poder se dedicar às outras atividades durante, então, o seu trajeto, né? Além de, principalmente, evitar muitos e muitos acidentes. Esse é talvez o preferência, né? O principal, né? Bom, no outro slide a gente termina aí o assunto da visão artificial, mostrando ali, né, uma aplicação muito interessante que teve numa das manifestações que aconteceram aí ao longo desse ano, chamadas de motociatas, né? Em que os organizadores contaram lá um certo número de participantes e outras pessoas questionaram, né, a quantidade de participantes, e aí alguém colocou então uma imagem dessas e fez a aplicação de uma visão artificial, fazendo a contagem das motos à medida que elas iam passando por esse ponto, e a máquina ia automaticamente contando todas as motos que passavam, né? E aí depois mostrava o resultado final. Então isso ficou bastante conhecido, né? Quase que viralizou aí esse filminho, né? Com essas imagens, mostrando aí quanto a tecnologia pode nos auxiliar a fazer uma contagem confiável efetivamente, tá? Bem, na próxima tecnologia a gente fala sobre a manutenção preditiva, que basicamente é você ter a capacidade de prever problemas em máquinas. Então, máquinas precisam de manutenção porque elas estão sujeitas a desgastes, né, mecânicos naturais, e em algum momento elas vão apresentar problemas. Existe uma manutenção preventiva que você pode programar a cada período de tempo, mas quem diz que aquela máquina vai dar problema só naquele período de tempo que você previamente havia determinado para um parque de dezenas de máquinas, né? Então,
possam saber como aquela máquina especificamente está funcionando e prever, então, eventuais problemas e deslocar a manutenção preventiva para aquela máquina que está com mais chance de apresentar problemas e evitar uma parada desnecessária numa máquina que está funcionando 100%. Então, você tem, então, a ideia da manutenção preditiva, que é um misto aí da tecnologia de sensoriamento remoto, né, de IoT, com a inteligência artificial, né, aplicando aí na área da manutenção preditiva. O próximo slide também mostra um pouco isso, né, quer dizer, a ideia é que você remotamente, né, todo o funcionamento das coisas, sem que tenha necessidade de ir lá medir ou colocar a sua ferramenta de trabalho de medição, né, direto na própria máquina. Então, tudo remotamente, no ambiente limpo e controlado, você tem, então, como fazer isso com mais segurança e sem se envolver tanto com a operação. Tá? Na próxima tecnologia, a gente fala da simulação. Envolvimentos que a gente tem falado de realidade aumentada, realidade virtual, eles não servem apenas para você simular ambientes de desenvolvimento de produtos, mas servem para você simular o desenvolvimento de plantas industriais. Então, hoje é possível você simular toda a configuração de uma planta industrial, desde onde ela vai ser construída até a execução de máquinas que vão trabalhar nela, o campo de ação de cada robô, se um robô tem chance de interferir no campo de ação de outro, etc., qual a melhor disposição das coisas, tudo isso feito no campo virtual, né? Sem construir nada, você toma a decisão de uma fábrica inteira totalmente virtual. Isso é muito legal, porque economiza aí muitos recursos. Bem, na próxima tecnologia, nós falamos da nanotecnologia, que vem revolucionar aí a forma como nós trabalhamos e entendemos os materiais, porque numa escala tão pequena, né, como o nanômetro, nós temos então propriedades físicas diferentes daquelas que agem nas nossas dimensões mais conhecidas. Então, hoje você tem, por exemplo, um problema que é a miniaturização dos chips. Você tem ali uma possibilidade de miniaturização que já chegou ao seu limite. Você ouve hoje que um chip do iPhone 13 tem lá 13 bilhões de transistores. Puxa, legal, que número mágico, mas posso ter certeza que para os engenheiros que fizeram lá o processador, aquilo é muito pouco. Eles gostariam de botar o dobro, o triplo, o quíntuplo de transistores dentro daquela mesma pastilha. Só que chega um momento em que a propriedade elétrica, ela não permite a miniaturização, porque como que você garante que aquele fluxo de corrente vá seguir por aquele caminho e não vá pular para a banda do lado num tamanho tão pequeno? Então, hoje nós temos um limite, atingimos já o limite da miniaturização. E a nanotecnologia vem como uma coisa que muda essa escala totalmente. É como se a gente tivesse agora o nosso chip na escala de um planeta. Ele falou assim, agora você pode reduzir, ele é do tamanho do planeta, agora você pode reduzir quantas vezes você quiser. Se fosse uma mágica que traz aí um novo mundo para a gente, né? E nesse mundo da nanotecnologia, a gente tem nessas novas propriedades físico-químicas, supercondutividade, então você pode fazer ali melhorias no campo da comunicação, no campo dos transportes, da mobilidade, tem muita coisa que pode mudar nesse novo campo de estudos aí da nanotecnologia, né? A nanotecnologia é um assunto que não acaba nunca, né, Luiz? Nós temos aí, né, o grafeno, né, a gente já falou um pouco sobre isso, né, que na verdade é o mesmo material carbono que a gente conhece já tanto das propriedades dele, mas trazido também para uma outra escala, para a escala nanométrica, em que novas propriedades são descobertas, inclusive
por exemplo, a possibilidade de você usar um tecido feito com grafeno como um protetor antibalístico de uma leveza absurda comparado com Pois os atuais, né? Porque você tem a mesma ideia da fibra de carbono que é utilizada hoje, mas numa escala muito menor, muito mais leve e com a mesma eficiência. Então, a imagina. nanotecnologia é muito, muito surpreendente. Eu não canso de ler, de ver as coisas que são produzidas e acho que é o que mais me chama atenção, assim, o que eu fico mais de queixo caído mesmo. Acho que o termo técnico é de queixo caído com o que eles são capazes de fazer, assim. Com certeza. Então a gente vê que, como eu disse lá atrás, né, a indústria 4.0 é uma revolução que ela começa, não se sabe bem onde, mas ela tem Sim, um futuro aí que tem muita coisa para crescer, né? Você vê quantos campos diferentes a gente está falando e tudo isso vai se aplicando na indústria, né? verdade. No próximo, a gente vai para a biotecnologia, né? Então, muitas indústrias aí estão trabalhando com questões de biotecnologia, não apenas a indústria de alimentos e bebidas, que seria óbvio, né, a gente falar que elas têm muita aplicação, mas, por exemplo, para tratamento de materiais, antioxidação, uma série de propriedades que são utilizadas, então, bactérias ou outros corpos vivos que auxiliam, então, no processo produtivo. Então, você tem ali um aliado, né, da parte da biotecnologia com a parte de materiais, produzindo aí efeitos bastante interessantes. Bom, no próximo a gente fala sobre Big Data, e aí entra a parte de análise de dados em geral, ciência de dados, e o Cloud Computing, né, que permite, então, levar todos esses grandes volumes de dados que são capturados nas linhas de produção para ambientes em nuvem, para que depois possa fazer, então, trabalhos de buscar melhor as informações, né, uma mineração desses dados e utilizá-los, então, para a tomada de decisão. Então, é muito importante perceber que todos esses dados que nós vimos anteriormente, né, eles são gerados nas diversas máquinas e eles precisam ser, né, depois trabalhados, né? Isso não dá para trabalhar no ambiente doméstico, vamos chamar assim, né? Então a gente leva tudo isso para grandes ambientes de cloud computing e trabalha, né, o conceito de big data para extrair então informações gerenciais de tomada de decisão sobre eles. No próximo slide a gente fala um pouco sobre a manutenção aditiva, né? Então, nome bonito aí para as impressoras 3D, que estão cada vez mais acessíveis. Nessa imagem a gente vê que lá na Estação Espacial Internacional tem lá uma impressora 3D para imprimir ferramentas que eventualmente sejam necessárias para a reposição, né, ferramentas e componentes que podem ser utilizados então na reposição. Então, imagina que se alguma coisa lá dá errado, precisa de uma peça de reposição até que você consiga fazer essa peça chegar lá na próxima missão, né? Isso tem um custo e às vezes um risco muito grande para a própria estação espacial. Para evitar esse tipo de coisa, né, eles desenvolveram então uma impressora que é capaz de imprimir coisas com características diferentes. É claro que não estamos falando aqui do simples plástico ABS que a gente utiliza nas impressoras 3D por aqui, né, mas de outras características que permitem então a utilização em ambientes como o da estação espacial. Tá? Mas além da impressão 3D, o mais legal no próximo slide é a manufatura aditiva 4D. Porque o Nossa, 4D ela permite que a gente tenha, além das 3 dimensões, uma outra propriedade que é, por exemplo, o material mudar de tamanho ou de função de acordo com alguma característica externa. Então, por exemplo, nesse exemplo de um coração artificial montado numa impressora 3D capaz de substituir um coração humano, para eu evitar um corte de maior tamanho, eu posso colocar ele de uma maneira que ele seja reduzido no seu tamanho, implantado e depois ele é colocado no tamanho natural. Então eu posso aplicar, por exemplo, uma corrente elétrica
ele diminui de tamanho, eu coloco ele dentro do paciente, tiro corrente elétrica, ele volta ao tamanho normal. Então, essa é a ideia da impressão 4D. Tem uma Eu fiquei de boca possibilidade. aberta muito cedo com a nanotecnologia. Nossa. Então, isso está dentro da indústria porque a gente está falando de manufatura. Né? Então, a gente pode construir aí diversas coisas, né? Então, por exemplo, uma construção de uma parede de uma casa, né? Ela pode ser construída de uma maneira leve, flexível, e depois que ela estiver colocada no lugar definitivo, ela muda a característica para ela então ficar, se moldar no ambiente primeiro e depois ficar rígida ou ter ali as suas características. Tá? Nossa. Bem, pode então passar para Vamos o lá pro próximo. próximo. A gente fala de 5G, né, e toda essa possibilidade de comunicação que a gente tem, né, trazido ali para um ambiente doméstico, né, que já está bastante comum hoje, automação residencial, chamada de domótica. Ela permite, então, que você comande remotamente aí o funcionamento de diversos aparelhos. Isso é legal, mas está bastante limitado, porque cada componente desse vai utilizar lá um sensorzinho, vai ter uma portinha na internet que ela vai estar ocupando, o seu celular também vai estar ocupando um espacinho lá na internet, e tudo isso é limitado às redes que a gente tem hoje, que já disputam aí dentro das nossas residências, né, entre vários computadores e vários celulares ligados o tempo todo, e a gente vai colocando mais esses objetos junto para concorrer. A ideia é que a gente tenha uma rede com 5G capaz de dar conta disso e muito mais. Então a gente vai poder potencializar e multiplicar o uso de soluções como essas, não apenas em casa, mas no próximo slide, também dentro das indústrias, né, onde a gente pode ter uma série de sensores aplicados a cada máquina que vão ali em tempo real, remotamente, informar se há uma diferença de temperatura, se há uma vibração, se há alguma coisa diferente acontecendo naquela máquina especificamente. Né? No próximo slide, a gente vê que isso já está chegando também nas nossas casas. Esse é um higrômetro da Sabesp, né, que já está sendo implantado aí em regime piloto em algumas residências, e sendo testado, dando certo, vai ser ampliado, né? Porque isso é muito legal, né? É legal para o consumidor, porque se houver um vazamento na sua casa, você vai perceber imediatamente ali o que está acontecendo. E para a companhia, mais ainda, porque se houver um vazamento em algum lugar, em qualquer ponto da rede, ela vai ser informada também remotamente. Então, isso economiza o gasto, né, desnecessário de água ali, ou seja, o que for que ela estiver ofertando, e permite, então, que melhore aí a rede de distribuição como um todo. Né? Para a gente chegar no finalzinho, a gente fala de blockchain, né, que a gente já comentou aqui na nossa coluna, falando sobre tecnologias, né, que acompanham o produto da origem ao destino, e que isso vai trazer mais segurança para as indústrias, porque um produto, quando ele é feito, recebe então uma identificação no blockchain, e essa identificação permite que a indústria acompanhe esse produto até o seu descarte. E cada vez mais as indústrias vão ter que se responsabilizar até o descarte, então é importante que ela tenha conhecimento de onde está seu produto, se ele ainda está em uso, se ele já foi descartado, se ele foi descartado corretamente, o que foi feito dele, e o blockchain permite tudo isso. Né? E o blockchain está na alta aí da nossa mídia, né? No próximo slide, para a gente terminar, vamos só comentar, né, do mais recente leilão famoso aí de NFTs, né, que agora foi dessa menininha aí. Da Chloe, foi um mundo. Nossa, eu fiquei passada com o valor. E essa ainda foi um dos mais baratos, né? O texto diz ali que quem adquiriu esses direitos, né, foi a mesma pessoa que adquiriu os do Disaster Girl, que é aquela menininha na frente da casa pegando fogo, Sim. e do Charlie Beat My Finger,
que era o menininho mordendo o dedo do irmão, né? Que custaram mais de 500 mil dólares, cada uma delas, né? E nesse caso foi 400 mil reais, bem mais barato aí esse NFT do que os anteriores aí da coleção desse investidor, né? Com certeza. Mas isso foi só para falar um pouquinho aí de curiosidade dentro da ideia da indústria, né? Você veja quantas e quantas tecnologias a gente tem dentro desse simples termo indústria 4.0. Né? Tem muita coisa para a gente falar dentro dessa ideia, né? Então, a ideia hoje foi dar esse panorama aqui, falar um pouquinho mesmo dessas tecnologias, né? Mas tentar ilustrar para os nossos ouvintes aí o que é essa indústria 4.0 e a abrangência e importância dela. Que bacana, Luiz. Olha, eu vou te falar, eu aprendi bastante hoje, viu? Legal, a ideia é Aprendi essa. bastante mesmo. Achei que, nossa, nanotecnologia, aquele coração de impressora 3D, 4D, nossa, 4D. nunca imaginei que isso existisse, gente. É muito, muito bacana ver os usos, né, que vão sendo dados à tecnologia, coisas que a gente até pouco tempo atrás, imagina, isso vai demorar anos para acontecer. Não demora mais. É isso Não mesmo. demora mais. É muito, muito bacana isso. Então, Luiz, queria te agradecer por mais essa aula hoje, foi muito bacana mesmo. Espero estar aqui de novo em algum momento. Já temos o tema para a próxima semana? Na semana anterior, a gente falhou uma semana aí, mas na semana anterior a gente falou um pouquinho lá das viagens espaciais, né? E algumas viagens espaciais, elas não são curtas, não são apenas uma subida, passam ali alguns minutos e volta, né? Elas duram alguns dias. E aí surgiu a curiosidade, né, de como as pessoas vivem no espaço durante esses dias, né? E aí eu fui buscar, então, informações sobre isso e vou trazer nessa próxima live como as pessoas vivem, né, na microgravidade por alguns dias ou até alguns meses. Ah, legal, então. Então já temos o tema da próxima semana. Obrigada quem ficou com a gente até agora. Obrigada, Luiz, por mais esse dia de hoje aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo, Tati. Obrigado a você.